Você já parou para pensar por que, apesar do amor infinito de Deus, algumas pessoas podem não ser salvas? O que faz com que, em um universo onde a salvação está ao alcance de todos, haja pessoas que, segundo as Escrituras, não têm lugar no reino dos céus? O título deste vídeo, Quem não será salvo segundo a Bíblia, revela um tema crucial e muitas vezes desconfortável para muitos cristãos. Parece um paradoxo, um Deus de amor eterno que ainda assim afirma que alguns não entrarão no seu reino. Mas há uma razão profunda para isso. Não é uma questão de injustiça divina, mas de realidades espirituais e escolhas humanas que moldam nosso destino eterno. O que é necessário para garantir que sua fé seja genuína e que você não se encaixe em nenhum dos 7 perfis de pessoas que, segundo a Bíblia, não serão salvas? Neste vídeo, você descobrirá não apenas o que essas pessoas têm em comum, mas também como evitar cair nas mesmas armadilhas. Prepare-se para uma análise profunda que vai além das interpretações superficiais e vai direto ao coração do que significa viver uma vida verdadeiramente transformada pela graça. Não se trata apenas de entender quem não será salvo, mas de garantir que sua caminhada espiritual esteja alinhada com os princípios divinos que garantem a verdadeira salvação. Fique conosco e descubra como você pode se posicionar para uma eternidade segura com Deus. A salvação é um tema que toca profundamente o coração de muitos. Mas você já parou para refletir por que algumas pessoas, apesar do amor infinito de Deus, não conseguem alcançá-la? É uma questão que intriga e muitas vezes assusta. Imagine alguém que dedica sua vida a buscar a salvação, mas, ao final, descobre que não a alcançou. Isso não é para criar medo, mas sim para despertar uma reflexão séria sobre o que significa realmente ser salvo. A fé genuína é mais do que acreditar superficialmente. Ela requer uma conexão profunda e verdadeira com Deus. Quando a salvação é apenas uma ideia distante e não uma realidade vivida, o risco de cair no auto-engano religioso se torna real e perigoso. Um ponto crucial para se pensar é como a Bíblia descreve a salvação. Em João 3,16, vemos a promessa de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, será que simplesmente acreditar é suficiente? Mateus capítulo 7, versículos 21 a 22 nos alerta que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Esse é um chamado para examinar a profundidade da nossa fé e entender que a salvação bíblica vai muito além de palavras ditas. Ela está enraizada em uma vida que reflete o caráter de Cristo. Aqueles que confiam em práticas superficiais pensando que estão seguros, muitas vezes se enganam. Muitas pessoas vivem uma vida religiosa participando de cerimônias, frequentando cultos. Mas será que tudo isso garante a salvação? A Bíblia é clara ao nos advertir sobre o perigo de um coração dividido. Em 1 Timóteo 4, Paulo adverte sobre o tempo em que alguns se afastariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Esse afastamento pode começar com pequenas concessões, um comprometimento menor aqui e ali até que, sem perceber, a pessoa se encontra longe da verdadeira fé. A salvação bíblica não é algo que se ganha por mérito ou esforço humano, mas requer uma entrega total, uma fé genuína que permeia todos os aspectos da vida. A autoavaliação é crucial. Pergunte a si mesmo: minha fé é genuína ou estou apenas cumprindo um ritual? Infelizmente, muitos caem na armadilha do auto-engano religioso, pensando que estão seguros apenas porque seguem certas práticas ou porque nasceram em uma família cristã. No entanto, a salvação não é uma herança familiar. Ela é uma decisão pessoal e intransferível. Exemplos disso podem ser encontrados em histórias de pessoas que, ao confrontarem sua própria vida espiritual, perceberam que estavam vivendo uma ilusão e decidiram mudar radicalmente. Outro ponto de reflexão é o perfil espiritual que cada um de nós apresenta. Alguns podem pensar que são devotos, mas na verdade estão longe de Deus. Mateus 7 nos ensina que muitos dirão ter feito grandes obras em nome de Cristo, mas ele responderá: nunca vos conheci. Isso revela que a salvação bíblica não é medida pelas obras em si, mas pela autenticidade da relação com Deus. O verdadeiro desafio é viver uma fé que não se baseia apenas em aparências, mas que é profundamente enraizada no amor e na verdade de Cristo. Quando falamos de perfis espirituais, é importante considerar que nem todos os que se consideram cristãos realmente seguem a Cristo. A Bíblia nos adverte sobre falsos profetas e líderes religiosos que desviam muitos do caminho da verdade. Essa reflexão nos leva a questionar: estamos seguindo a verdade de Cristo ou estamos nos deixando levar por doutrinas que nos afastam da verdadeira salvação? A busca pela salvação genuína deve ser constante, e isso exige um coração humilde disposto a ser corrigido e a se alinhar com a vontade de Deus. Em tempos de tanta informação e tantos caminhos oferecidos, o perigo de se perder é real. A Bíblia nos adverte sobre aqueles que buscam salvação por outros meios, acreditando em suas próprias ideias ou em doutrinas humanas.
Essa busca pode parecer correta aos olhos humanos, mas, segundo as Escrituras, leva à destruição. A verdadeira fé requer humildade para reconhecer que a salvação vem exclusivamente de Cristo e que qualquer outro caminho é um desvio perigoso. Por fim, a reflexão sobre a salvação nos leva a considerar o arrebatamento e o julgamento final. A Bíblia nos ensina que aqueles que não estiverem preparados espiritualmente serão deixados para trás. O arrebatamento não é apenas um evento futuro, mas um chamado urgente para viver uma vida de devoção e santidade agora. A salvação bíblica não é algo que podemos adiar para um momento mais conveniente. Ela exige uma resposta imediata e uma preparação constante. Aqueles que procrastinam ou se distraem com as preocupações da vida correm o risco de perder a oportunidade de estarem com Cristo para sempre. Essa jornada de reflexão sobre a salvação nos chama a examinar profundamente nossas vidas e a nos perguntar: onde realmente está nossa fé? Estamos confiando em rituais, tradições ou em nossa própria justiça, ou estamos verdadeiramente entregues a Cristo? A resposta a essa pergunta define não apenas nosso presente, mas nosso destino eterno. A compreensão da salvação precisa estar firmemente alicerçada nas Escrituras. Sem essa base, qualquer discussão sobre fé genuína e salvação bíblica perde seu rumo. É interessante notar como a Bíblia em várias passagens destaca a necessidade de uma fé que vai além do simples acreditar. Em 1 Timóteo 4, Paulo adverte sobre a apostasia nos últimos tempos, destacando que alguns se afastarão da fé, seguindo doutrinas de demônios. Isso nos leva a refletir sobre a importância de estarmos atentos ao que realmente acreditamos e ao que estamos permitindo entrar em nossos corações e mentes. João 3,16 é uma das passagens mais conhecidas e amadas das Escrituras, oferecendo esperança e conforto ao declarar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, é importante entender que esse crer envolve mais do que uma simples aceitação intelectual. A fé genuína se manifesta em um compromisso profundo com Cristo, algo que transforma vidas e realidades. A salvação bíblica, conforme revelada nas Escrituras, é um processo contínuo de renovação e crescimento espiritual. As Escrituras também nos alertam sobre os perigos da hipocrisia, especialmente em um contexto religioso. Em várias passagens, Jesus repreende os líderes religiosos de sua época por sua duplicidade, chamando-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Isso nos leva a refletir sobre como muitas vezes podemos cair na armadilha de aparentar ser algo que não somos realmente. A salvação bíblica não se alcança pela aparência, mas pela verdade interior e por uma vida dedicada a fazer a vontade de Deus. Outro aspecto importante que a base bíblica nos traz é a seriedade do julgamento final. Em passagens como Mateus 25, 31 a 46, Jesus fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes, onde o critério será o que fizemos ou deixamos de fazer ao menor dos meus irmãos. Aqui, vemos que a salvação bíblica está intimamente ligada à prática do amor ao próximo, algo que transcende a mera religiosidade e se traduz em ações concretas. A fé genuína, portanto, não é uma fé passiva, mas uma fé que se move em direção ao outro, que busca a justiça e a misericórdia. A Bíblia também nos alerta sobre os perigos do auto-engano. Em Tiago 1:22 somos instruídos a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Essa advertência é vital, pois muitos caem na armadilha de ouvir a palavra de Deus sem deixá-la impactar verdadeiramente suas vidas. A salvação bíblica exige uma resposta ativa à palavra, uma transformação que se evidencia nas atitudes e no modo de viver. Além disso, as Escrituras nos mostram que a salvação está disponível a todos, mas nem todos a aceitarão. Jesus, em João 5,40, lamenta: "Vocês não querem vir a mim para terem vida." Isso nos faz pensar sobre o livre-arbítrio que Deus nos deu e como muitas vezes escolhemos caminhos que nos afastam da salvação. É um convite constante para reavaliarmos nossas escolhas e voltarmos ao caminho que nos leva à vida eterna. A salvação bíblica, portanto, é um dom oferecido, mas que requer uma resposta nossa, uma aceitação que deve ser verdadeira e comprometida. Há uma urgência em entender que, apesar do desejo divino de salvar todos, as Escrituras identificam perfis específicos de pessoas que, por suas escolhas e posturas, se afastam dessa salvação. O primeiro perfil é o dos incrédulos, aqueles que, apesar de ouvirem a verdade, rejeitam a fé genuína. Eles vivem na negação da salvação bíblica, buscando justificar suas ações e crenças por meio de ideologias ou práticas que contrariam os ensinamentos de Cristo. Essa recusa consciente é um obstáculo direto à salvação, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos desses incrédulos não se opõem apenas à fé cristã, mas rejeitam a própria ideia de Deus, preferindo seguir filosofias materialistas ou ateístas. Eles podem ver a fé como algo irracional, desnecessário ou até mesmo prejudicial, construindo suas vidas sob a premissa de que a realidade se limita ao que podem ver e tocar. Contudo,
A salvação bíblica nos ensina que a verdadeira vida transcende o material e que a fé genuína nos conecta a uma realidade espiritual que não pode ser compreendida por meios meramente humanos. É por essa razão que a negação da fé é tão crítica. Ela impede que a pessoa experimente a plenitude de vida que Deus oferece. O segundo perfil é o daqueles que buscam salvação por outros meios. Muitas vezes essas pessoas acreditam que podem alcançar a vida eterna por meio de boas obras, caridade ou práticas religiosas ritualísticas. Embora tais ações possam ser valiosas, elas não substituem a necessidade de uma fé genuína em Cristo. A salvação bíblica não se baseia em méritos humanos, mas na graça de Deus que é recebida por meio da fé. Aqueles que tentam ganhar a salvação através de seus próprios esforços estão em um caminho de auto-engano religioso. Além disso, há aqueles que em sua busca por salvação se voltam para religiões alternativas ou práticas espirituais que prometem paz e iluminação, mas que não reconhecem Cristo como o único caminho para Deus. Essas práticas podem incluir desde o sincretismo religioso até a aderência a filosofias orientais ou novas espiritualidades que negam a centralidade de Cristo na salvação. A Bíblia é clara em afirmar que não há outro nome, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, Atos 4:12. Assim, buscar salvação fora de Cristo é, em última análise, uma busca vã, que afasta a pessoa da verdadeira salvação bíblica. O terceiro perfil é o dos hipócritas, aqueles que falam de fé e vivem uma vida religiosa exterior, mas cujos corações estão longe de Deus. Jesus condenou fortemente esse comportamento, destacando que não é o que aparentamos ser, mas o que realmente somos diante de Deus que importa. A hipocrisia é um engano que leva muitos a crerem que estão seguros espiritualmente quando na verdade estão distantes da salvação. A salvação bíblica exige autenticidade e um compromisso verdadeiro com Cristo, não apenas uma aparência de devoção. Esse tipo de hipocrisia é particularmente perigoso porque muitas vezes passa despercebido até mesmo para aqueles que a praticam. Eles podem se convencer de que sua religiosidade externa é suficiente para agradar a Deus, esquecendo-se de que Deus vê o coração. As igrejas podem estar cheias de pessoas que aparentam santidade aos domingos, mas cujas vidas durante a semana estão longe dos padrões de Cristo. O problema com a hipocrisia é que ela se alimenta da autoilusão, criando uma barreira quase intransponível à salvação genuína. A verdadeira fé é transparente, alinhando palavras e ações com um coração dedicado a Deus. O quarto perfil é o dos apóstatas, aqueles que uma vez acreditaram mas depois abandonaram a fé. Hebreus 6:4-6 é uma passagem que fala sobre a dificuldade de reconduzir a fé àqueles que caíram após terem experimentado a bondade de Deus. Esse tipo de desvio é perigoso, pois demonstra uma rejeição consciente do caminho da salvação. A verdadeira fé requer perseverança e firmeza, e o apóstata escolhe por vontade própria afastar-se desse caminho. Esses indivíduos podem ter começado bem, talvez até mostrando grande zelo e entusiasmo pela fé. Contudo, ao longo do tempo, as provações, decepções ou influências externas podem ter endurecido seus corações. Eles se afastam não por ignorância, mas por uma decisão consciente de rejeitar aquilo que antes abraçaram. Esse estado é particularmente trágico porque o apóstata não apenas abandona a fé, mas muitas vezes se torna um crítico feroz dela, contribuindo para a queda de outros. O apóstata se torna assim um exemplo vivo do perigo de uma fé não sustentada pela perseverança e pela graça divina. O quinto perfil é o dos blasfemos, aqueles que falam contra o Espírito Santo ou rejeitam deliberadamente a verdade. Jesus advertiu que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, indicando a gravidade desse tipo de ofensa. Blasfemar contra Deus, seja em pensamento, palavra ou ação, é um sinal claro de rebeldia contra a salvação bíblica. Esse perfil é o mais trágico, pois representa uma ruptura total com a possibilidade de reconciliação com Deus. A blasfêmia pode se manifestar de várias formas, desde a negação explícita da existência de Deus até a difamação das obras do Espírito Santo. Aqueles que caem nesse perfil não apenas rejeitam a verdade, mas a atacam buscando desacreditar o que é sagrado. Esse tipo de comportamento é perigoso porque fecha a porta para a graça, levando a pessoa a um estado de endurecimento espiritual. A salvação bíblica, portanto, se torna impossível para aqueles que, por meio da blasfêmia, se distanciam irrevogavelmente do amor e do perdão de Deus. O sexto perfil é o dos que já faleceram sem ter aceitado a salvação. A Bíblia é clara em Hebreus 9:27, que diz que está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqueles que partem desta vida sem uma fé genuína em Cristo não terão outra oportunidade de serem salvos. Essa realidade nos chama a refletir sobre a urgência de compartilhar a mensagem da salvação bíblica enquanto há tempo e a importância de não adiar a decisão mais importante de nossas vidas. A morte sela o destino espiritual de uma pessoa, e essa verdade deve nos despertar para a urgência da evangelização.
Muitas vezes as pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo para considerar questões espirituais, adiando decisões cruciais. Contudo, a salvação bíblica não é algo que podemos deixar para depois, pois o amanhã não nos é garantido. Essa realidade também nos ensina a valorizar cada momento e cada oportunidade de compartilhar a fé com aqueles que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. O sétimo e último perfil é o daqueles que se desviam pela ansiedade da vida, deixando que as preocupações do mundo sufoquem sua fé. Jesus, na parábola do semeador, falou sobre as sementes que caíram entre espinhos, representando aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações e riquezas deste mundo sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Esses indivíduos deixam que as demandas da vida ocupem o lugar de Deus em seus corações, distanciando-se da salvação bíblica. É um alerta para todos nós. Onde está o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Essas preocupações podem parecer legítimas, a busca por segurança financeira, estabilidade emocional ou o bem-estar da família. No entanto, quando essas preocupações tomam o lugar de Deus, elas se tornam ídolos que sufocam a fé genuína. A salvação bíblica exige que Deus ocupe o primeiro lugar em nossas vidas acima de todas as outras coisas. Deixar que as ansiedades do mundo dominem nossos corações é permitir que a fé seja sufocada e eventualmente perdida. Precisamos, portanto, cultivar uma vida espiritual que priorize o reino de Deus, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O auto-engano é uma armadilha sutil que pode facilmente capturar qualquer pessoa que não esteja vigilante em sua jornada espiritual. É um estado em que a pessoa acredita estar no caminho certo, mas na verdade, está desviada da verdade. Muitos frequentam igrejas, participam de rituais e dizem as palavras certas, mas seus corações estão longe de uma fé genuína. Esse tipo de comportamento não é apenas perigoso, mas também fatal para a salvação bíblica. A hipocrisia se enraiza quando a prática externa da fé não corresponde à transformação interna que Cristo exige. É como construir uma casa na areia. Parece sólida até que a tempestade chega. Um dos maiores perigos do auto-engano é que ele cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa pode acreditar que sua assiduidade na igreja ou suas boas obras são suficientes para garantir a salvação, quando na verdade a salvação bíblica depende de um relacionamento profundo com Cristo. É fácil cair na armadilha de fazer as coisas certas pelos motivos errados, para impressionar os outros, por exemplo, ou para cumprir uma obrigação social. Mas Deus não se impressiona com aparências. Ele sonda os corações e conhece as verdadeiras intenções por trás de cada ação. A hipocrisia, por outro lado, é um dos maiores inimigos de uma fé genuína. Jesus condenou repetidamente os fariseus por sua hipocrisia, porque eles eram mestres em aparentar santidade enquanto seus corações estavam cheios de orgulho e malícia. A salvação bíblica não pode coexistir com a hipocrisia, pois Deus requer uma devoção que seja autêntica e completa. Aqueles que praticam a hipocrisia se privam da verdadeira paz que vem de viver uma vida plenamente entregue a Deus. Eles podem enganar os outros e até a si mesmos, mas nunca enganam a Deus. A Bíblia nos adverte que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de uma fé ativa e sincera, que vai além das palavras e se manifesta em ações que refletem o caráter de Cristo. A salvação bíblica é para aqueles que buscam viver segundo os princípios de Deus, não para aqueles que apenas professam a fé com os lábios enquanto seus corações permanecem distantes. Além disso, o auto-engano pode levar a pessoa a justificar comportamentos pecaminosos, acreditando que eles são aceitáveis aos olhos de Deus. Isso pode acontecer quando alguém minimiza a gravidade do pecado ou se convence de que Deus irá perdoá-lo automaticamente sem necessidade de arrependimento genuíno. Esse tipo de pensamento é perigoso porque cria uma barreira entre a pessoa e a verdadeira salvação bíblica, que exige arrependimento e transformação de vida. A fé genuína não pode existir onde há complacência com o pecado. A hipocrisia, portanto, não afeta apenas o indivíduo, mas também a comunidade ao seu redor. Uma fé hipócrita pode desencorajar outros, especialmente aqueles que estão começando a explorar a fé. Eles podem ver a discrepância entre o que se prega e o que se pratica e, como resultado, afastar-se da igreja e, pior ainda, de Deus. Isso torna o combate à hipocrisia uma responsabilidade não apenas pessoal, mas coletiva. A igreja deve ser um lugar de transparência e verdade, onde a salvação bíblica é vivida em comunidade. O auto-engano também pode levar ao endurecimento do coração. À medida que a pessoa se convence de que está no caminho certo, mesmo que não esteja, ela se torna cada vez menos receptiva à correção e ao arrependimento. Isso pode resultar em uma separação cada vez maior de Deus, até que a pessoa se encontre espiritualmente insensível e incapaz de ouvir a voz de Deus. A salvação bíblica exige um coração aberto e humilde, disposto a reconhecer falhas e a buscar a verdadeira transformação.
Para evitar o auto-engano e a hipocrisia, é essencial que a fé seja nutrida por meio de um relacionamento íntimo com Deus. Isso envolve oração regular, estudo das Escrituras e uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. A fé genuína é aquela que se aprofunda com o tempo, que não se contenta com a superfície, mas busca constantemente uma comunhão mais profunda com Deus. A salvação bíblica é um chamado para viver uma vida autêntica onde não há espaço para falsidades ou ilusões. Finalmente, é importante lembrar que Deus está sempre pronto para receber de volta aqueles que reconhecem seu auto-engano e hipocrisia e se voltam para Ele em arrependimento sincero. A salvação bíblica não é um prêmio para os perfeitos, mas um presente para os arrependidos. Portanto, mesmo que alguém tenha caído na armadilha do auto-engano ou da hipocrisia, há esperança se essa pessoa estiver disposta a se humilhar diante de Deus e buscar sua misericórdia. E ao nos aprofundarmos nesses perigos, percebemos que eles estão intimamente ligados àquilo que discutiremos a seguir: o arrebatamento e a urgência de preparação espiritual. Afinal, a salvação bíblica não é apenas sobre evitar a condenação, mas sobre estar verdadeiramente preparado para o encontro com o Senhor. O conceito de arrebatamento é uma das doutrinas mais debatidas e intrigantes dentro da teologia cristã. Muitos se perguntam como será esse momento quando os fiéis serão retirados deste mundo para se encontrarem com o Senhor nos ares. O arrebatamento não é apenas um evento de grande expectativa, mas também um chamado à preparação constante. A salvação bíblica exige que o crente viva em estado de alerta, consciente de que a qualquer momento o arrebatamento pode ocorrer e aqueles que não estiverem prontos podem ser deixados para trás. A fé genuína é a chave para estar entre os que serão arrebatados. Preparar-se para o arrebatamento envolve muito mais do que frequentar a igreja ou ter um comportamento moralmente correto. É necessário que haja uma transformação interna onde a fé em Cristo não seja apenas uma crença superficial, mas uma convicção profunda que molda cada aspecto da vida do indivíduo. Essa preparação é um processo contínuo, onde o crente deve buscar a santificação e se afastar de tudo o que possa contaminá-lo espiritualmente. O arrebatamento é uma realidade iminente e a salvação bíblica nos adverte a estarmos prontos a todo momento. A Bíblia nos instrui sobre a necessidade de vigilância e oração como forma de preparação para o arrebatamento. Jesus advertiu que ninguém sabe o dia ou a hora em que isso acontecerá, por isso, devemos viver como se cada dia pudesse ser o último. A fé genuína não se contenta com o mínimo, mas busca sempre agradar a Deus em todas as coisas. O auto-engano e a hipocrisia mencionados anteriormente são obstáculos que podem impedir alguém de estar preparado para o arrebatamento. A salvação bíblica é para aqueles que permanecem firmes na fé, não se deixando enganar pelas distrações deste mundo. A expectativa do arrebatamento deve motivar o crente a viver de maneira irrepreensível, não apenas para escapar do julgamento, mas para estar preparado para se encontrar com o Senhor face a face. A salvação bíblica nos ensina que o arrebatamento não é apenas um evento futuro, mas um chamado presente para uma vida de devoção e obediência. Cada decisão, cada pensamento, cada ação deve ser orientada pela expectativa de que a qualquer momento o crente pode ser chamado para se encontrar com seu Salvador. Essa consciência deve inspirar uma vida de santidade e compromisso com Deus. O arrebatamento também traz uma mensagem de esperança para aqueles que enfrentam tribulações e desafios neste mundo. Saber que a salvação bíblica nos assegura um futuro glorioso ao lado de Cristo dá força e coragem para perseverar nas dificuldades. A fé genuína é alimentada pela certeza de que, apesar das lutas presentes, há uma glória futura reservada para os fiéis. Isso deve impulsionar o crente a manter seus olhos fixos em Cristo, buscando sempre fazer a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. O arrebatamento é a culminação da esperança cristã, o momento em que a fé será finalmente recompensada. Há também um aspecto comunitário na preparação para o arrebatamento. A Igreja, como corpo de Cristo, tem a responsabilidade de edificar uns aos outros, encorajando a fé genuína e ajudando a combater o auto-engano e a hipocrisia. A salvação bíblica não é apenas uma jornada individual, mas também uma caminhada em comunidade, onde cada membro tem o papel de ajudar o outro a se preparar para o arrebatamento. Isso inclui a prática da confissão mútua, do suporte espiritual e da responsabilidade uns pelos outros. A preparação para o arrebatamento é tanto pessoal quanto coletiva. A urgência da preparação para o arrebatamento é reforçada pela realidade do julgamento final. Aqueles que não estiverem prontos enfrentarão a terrível realidade de serem deixados para trás e de encarar a ira de Deus. A salvação bíblica é uma questão de vida ou morte eterna. E a preparação para o arrebatamento é essencial para garantir que se esteja no lado certo quando o tempo chegar. O crente deve viver com a certeza de que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, e isso deve impactar cada decisão e cada aspecto de sua vida. Por fim, é crucial que a preparação para o arrebatamento seja uma prioridade diária na vida do crente. Isso não significa viver em medo constante, mas em expectativa alegre e em prontidão.
A salvação bíblica é um presente de Deus, mas requer uma resposta ativa de nossa parte. Preparar-se para o arrebatamento é, em última análise, preparar-se para a eternidade. É viver com propósito, com a convicção de que tudo o que fazemos tem consequências eternas. A fé genuína nos leva a buscar sempre a vontade de Deus, a nos afastar do pecado e a nos santificar para que estejamos prontos quando o Senhor vier. E ao refletir sobre essa urgência, começamos a perceber que há algo ainda mais profundo a ser explorado: o julgamento final e o destino eterno que nos aguarda, assunto que será abordado no próximo tópico. Afinal, a salvação bíblica nos leva a considerar não apenas o arrebatamento, mas também a nossa preparação para o que vem depois. O julgamento final é uma das realidades mais solenes e impactantes das Escrituras, um evento que aguarda cada ser humano. Nele, todos serão confrontados com suas escolhas e ações e o destino eterno de cada um será decidido. A salvação bíblica nos ensina que esse julgamento não será baseado em méritos humanos, mas na fé genuína em Cristo e na obediência à sua palavra. Aqueles que viveram de acordo com os ensinamentos de Jesus, mantendo uma fé genuína, serão recompensados com a vida eterna, enquanto os que rejeitaram ou ignoraram a verdade enfrentarão a separação eterna de Deus. É impossível discutir o julgamento final sem considerar o peso do auto-engano religioso. Muitos acreditam que por realizar boas obras ou frequentar a igreja estão automaticamente salvos. No entanto, a salvação bíblica deixa claro que essas práticas, embora importantes, não garantem a salvação. O coração precisa estar verdadeiramente convertido e a fé precisa ser viva e atuante. No julgamento final, não haverá espaço para desculpas ou disfarces. Tudo será exposto à luz da verdade divina e cada pessoa será julgada de acordo com sua resposta ao Evangelho. O destino eterno é algo que deve ser profundamente considerado por todos. A vida aqui na Terra é temporária, mas as consequências de nossas escolhas são eternas. Aqueles que colocaram sua confiança em Cristo e viveram em conformidade com sua vontade experimentarão a alegria indescritível de estar na presença de Deus para sempre. Por outro lado, aqueles que escolheram o caminho da rebeldia e rejeitaram a salvação oferecida por Cristo enfrentarão um destino de separação eterna onde o sofrimento será interminável. A salvação bíblica nos chama a escolher sabiamente e a viver em preparação constante para o julgamento que virá. A Bíblia também fala de livros que serão abertos no dia do julgamento final, onde as obras de cada pessoa serão registradas. Mas há um livro especial, o livro da vida, no qual estão escritos os nomes daqueles que foram salvos. Somente os que têm seus nomes escritos nesse livro entrarão no reino dos céus. Isso nos lembra da seriedade da nossa caminhada de fé. A salvação bíblica não é um contrato temporário que pode ser revogado a qualquer momento, mas uma aliança eterna que exige compromisso e dedicação. No julgamento final, o que realmente importará será a nossa posição diante de Deus. Há muitos que vivem como se o julgamento final fosse uma ficção distante, algo que não precisa ser considerado agora. No entanto, a realidade desse evento é inescapável. A fé genuína nos leva a viver com essa consciência, buscando a salvação com temor e tremor. O auto-engano é um dos maiores perigos que uma pessoa pode enfrentar, pois impede que ela veja a verdade até que seja tarde demais. A salvação bíblica nos alerta a não adiarmos a decisão mais importante de nossas vidas, pois o tempo é curto e o julgamento se aproxima. Quando pensamos no julgamento final, devemos também considerar a graça de Deus. Embora o julgamento seja justo e imparcial, Deus, em sua misericórdia, oferece salvação a todos que se arrependem e creem em Cristo. A fé genuína é a única resposta que pode nos garantir um destino eterno ao lado de Deus. No entanto, essa fé não pode ser apenas uma crença intelectual. Ela deve se manifestar em obras de justiça, amor e obediência. A salvação bíblica nos chama a viver de maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos, em preparação para o dia em que estaremos diante dele. O destino eterno é um assunto sério, mas também é uma fonte de grande esperança para aqueles que estão em Cristo. Saber que nosso futuro está seguro nas mãos de Deus nos dá paz e coragem para enfrentar os desafios da vida. A fé genuína nos permite viver com a confiança de que no final tudo valerá a pena. O julgamento final não precisa ser temido por aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. A salvação bíblica nos assegura que, embora sejamos julgados, seremos também justificados por nossa fé em Cristo. Agora que exploramos quem não será salvo segundo a Bíblia, é hora de refletir sobre a sua própria jornada espiritual. Você pode estar pensando: como posso garantir que estou no caminho certo e não me encaixo em nenhum desses perfis de pessoas que não podem ser salvas? A resposta está na aplicação prática do que aprendemos. Avalie suas ações, suas motivações e, acima de tudo, sua relação com Deus. Será que sua fé é genuína? Suas obras refletem uma verdadeira transformação interior? Não deixe para depois o que pode ser feito hoje. A salvação é uma questão de vida eterna e não há tempo a perder.
Se você descobriu que há áreas em sua vida que precisam de mudança, comece agora mesmo a fazer essas correções. Busque uma comunidade de fé, estude as Escrituras e ore com sinceridade. Lembre-se, a verdadeira salvação vem de um coração genuinamente arrependido e comprometido com Cristo. Esse é o canal Histórias Bíblicas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para continuar recebendo ensinamentos que podem transformar sua vida. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a verdade sobre a salvação e o que significa viver uma fé verdadeira. Aproveite para assistir nosso último vídeo do canal sobre o segredo do sal revelado na Bíblia. Se você tiver dúvidas, reflexões ou quiser compartilhar sua experiência, deixe um comentário abaixo. Estamos aqui para apoiar sua jornada espiritual e crescer juntos na fé. Até o próximo vídeo.